A gente está falando aí, falamos da questão do emagrecimento com a Vanessa, falamos da questão de gordura localizada e tudo mais, mas fato é que hoje a gente convidou um especialista em emagrecimento e gastroenterologista, o Dr. Sérgio Barrichello. Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem? Como você está? Maravilha, Faz grande tempo que não vem nos ver, né? Pois é, Bem-vindo, viu, verdade. doutor? Até porque a gente vai falar de técnicas de emagrecimento, a sua especialidade, e hoje, mais precisamente, da bariátrica, que é uma cirurgia que a gente tem 4 técnicas, eu acho que até um pouco mais, que nós vamos contar cada uma delas. Mas eu queria começar te perguntando o seguinte: hoje, quando a gente fala de indicação para a cirurgia bariátrica, a maioria dos pacientes que querem, pretendem emagrecer, tem a indicação ou não tem a indicação? Olha, a grande realidade é o seguinte: hoje nós sabemos que não só no Brasil, como no mundo inteiro, nós temos centenas de milhares de pessoas com indicação de bariátrica que não fazem. Nós sabemos que algo em torno de 1% apenas dos pacientes indicados são submetidos ao procedimento. Aí é mais complicado. Então dá para imaginar que, apesar de no Brasil, saiu agora essa semana, que nós temos mais de 105, praticamente 110 mil cirurgias bariátricas ano, ainda apenas 1% de quem de fato tem a indicação usufrui desse tipo de procedimento que muda de fato a vida do paciente. Vamos colocar então um primeiro vídeo na tela, você vai contando pra gente, doutor, porque eu acho que é importante a gente conhecer as técnicas, então. Ela pode ser feita de algumas formas e o que vai mudar é a opinião do médico. Na realidade existem algumas coisas a serem consideradas para poder indicar, né? Essa primeira que nós estamos mostrando agora é o balão intragástrico. Não trata-se de uma cirurgia, é um procedimento endoscópico que faz com que essa prótese de silicone dentro do estômago promova uma saciedade precoce. Então o paciente come, rapidamente fica saciado e é possível implementar a reeducação alimentar que nós tanto falamos durante o dia a dia. E aí a retirada do balão após 6 meses ou 12 meses. Existem 2 tipos de prótese, inclusive nós mostramos, nós temos eles aqui para mostrar. Aqui, ó, o balão, gente, até para que a gente entenda. Ele faz, então, um peso que a pessoa fica saciada mais depressa. Exatamente. Come um pouco menos. Na realidade, come bastante menos, né? O fato é que isso serve como um bloqueio para que o paciente não necessite de uma ingesta alimentar tão grande, fique saciado precocemente e com um apoio nutricional, psicológico, inteligente, ele seja capaz de diminuir muito a ingesta calórica que ele normalmente tem, perdendo bastante peso. Então, é algo que pode ser efetivo. A gente vai falar de todos para depois até tirar as conclusões individualmente. Próximo, então, próxima técnica na tela. O doutor vai explicando pra gente. Bom, esse é um outro procedimento endoscópico, na realidade bastante novo, chegou no Brasil no meio do ano passado, que é a gastroplastia endoscópica. É um sistema de redução de estômago por endoscopia, onde nós diminuímos o estômago através de suturas, ou seja, de pontos, que vocês podem ver agora, os pontos sendo dados. Prestem atenção na pontinha desse mecanismo preto, que é o endoscópio. Eu trouxe o mecanismo que fica preso na pontinha para vocês verem. Através dessa sutura, nós somos capazes de diminuir. Agora, com um nó corrediço, ele faz como se fosse um engruvinhamento de parte do estômago. Isso tudo pela boca do paciente, né? Sem corte, sem videolaparoscopia. É um método muito legal. Eu não conhecia, nunca tinha visto, é a primeira vez que a gente Pois é, bastante recente e funciona muito bem. Também tem as indicações precisas. Vale lembrar que não é uma cirurgia. Então, nós temos que entender que é um procedimento endoscópico com uma grande possibilidade de colaboração numa perda de peso bastante consistente. Doutor, eu vou lá e já volto. Daqui a pouco você me conta se isso depois volta, se essa costura fica para sempre. Já você me conta. Mandem perguntinhas. Vocês viram que interessante isso? Pois é. De volta com o nosso Você Bonito, hoje falando das técnicas da cirurgia bariátrica e outras, né? Que não a bariátrica, com especialista em emagrecimento e gastroenterologia, Dr. Sérgio Barrichello. E a gente apresentou uma que é novidade, né? Antes do intervalo, que é a costura, então, do estômago.
O intestino também não, é só o estômago. Não. Endoscopicamente, nós já temos formas de mexer no intestino também. Tá. Estamos tendo alguns estudos na Argentina sobre esse assunto que logo traremos para falar com você sobre isso também. Atualmente, nós temos possibilidades de restringir o estômago do paciente. Tá. Através dessas endossuturas. Por endoscopia, nós damos pontos no estômago e fazemos essa diminuição da cavidade gástrica em torno de 50%, 60%. Então, é uma forma de ajudar o paciente na saciedade. Ele come uma pequena quantidade e fica bastante saciado. Tá. Então, é uma técnica nova. Nos Estados Unidos, Europa, já vem há bastante tempo, desde 2014. E no Brasil, ano passado, nós tivemos acesso a isso. E está acontecendo. Hoje tem mais de 800 procedimentos no Brasil já realizados. Então, está realmente... O resultado é bacana. O resultado é bem bacana. Mas é reversível ou não? Esses pontos podem ser, enfim, retirados? Esses pontos, isso é muito importante. Esses pontos, eles não permanecem no estômago por longo prazo. A ideia deste procedimento é que haja uma fibrose por trás do estômago e essa fibrose mantenha o estômago diminuído. O mais importante deste procedimento é o fato de que quando o alimento entra, ele não expande com facilidade. Aquela fibrose, ela prende o estômago desta forma, não permitindo com que ele expanda para receber esse alimento. Muitas vezes, o tamanho do estômago identificado por endoscopia não fica extremamente restrito. O mais importante é que ele não expanda. Então, o indivíduo vai fazer uma endoscopia, vai lá, mas não tem pontos. Não é para ter pontos. É absorvido, então, pelo organismo. Não é absorvido, ele é expelido. Aquilo ali não fica. Muitas vezes eles ficam alguns fios, mas ele perde a força têncil. Ele não está ali para aquele papel. Entendi. Ele vai causar a fibrose mesmo do tecido. Exato. Ele cria a fibrose do tecido e a partir de então ele mantém a estrutura do estômago diminuída. Isso é um procedimento que os estudos mostram que até o segundo ano ele proporciona uma perda de peso em torno de 20% do peso corporal total. Então, e para sempre, que dá para você manter para sempre. Hoje não existe nada para sempre. Nós podemos ver até o caso da Vanessa, que ela fez a cirurgia, reganhou peso. Então, o que acontece? A obesidade é uma doença crônica que não tem cura. Então, não importa o método utilizado. Se o paciente não mudar o estilo de vida, ele está fadado ao reganho de peso. E esse método não é diferente, é um método excepcionalmente bom, paciente com excelentes resultados. Entretanto, a mudança do estilo de vida é o fundamental. Puxa, olha que interessante. Não, e a gente já falou tantas coisas, tantas vezes de cirurgia bariátrica e tal. Fico feliz de apresentar ainda um novo método, porque eu também não conhecia. E de você dizer isso, porque é uma questão que ele vai ajudar num primeiro momento. É algo que vai animar este paciente, né? Vai melhorar a qualidade de vida, porque vai ter essa perda de peso que é importante, mas que o resto depende dele. Exatamente. Ele sim permanece por um tempo prolongado, mas a cirurgia bariátrica também, em tese, é para a vida inteira. A alteração anatômica da cirurgia é para a vida inteira. Agora, o resultado da perda, em 30% das vezes, já deixou de ser, que é a taxa de reganho de peso, de 20% a 30%. De todo mundo que operou, volta a ter reganho. Por quê? Porque não adquiriu as alterações necessárias. Que não é só a alteração física, tem a parte psicológica importantíssima. Perfeito. Né? A gente teria mais algumas técnicas, mas eu acho interessante que a gente mostrou esta principal, que é a novidade. Como chama, doutor, para as pessoas saberem? Ela chama-se gastroplastia endoscópica, ou mesmo endossutura gástrica. Endossutura gástrica. Vocês viram? Quanto tempo a gente tem, Fu? Um minutinho. Enquanto eu agradeço, doutor, vamos rodar de novo o vídeo para quem não viu a parte da amarração, enfim, dessa sutura aí, que é muito interessante, tá? Que é feita aí, como o doutor explicou. Pode explicar de novo, doutor. Bom, aí vocês podem observar, isso é uma câmera entrando no estômago. Essa parte inicial é uma marcação que fazíamos no início dos treinamentos. Hoje em dia não se faz mais, pelo menos aqui no Brasil. E aí a máquina de sutura que está na ponta do endoscópio vai fazer essa sutura, esse mecanismo de sutura.
Então, nós, através de pontos, vamos reduzir esse estômago em torno de 50%, 60% do estômago, aproximadamente. E, ó, a gente tem aqui, ó, vamos cortar aqui para a mão do doutor, enquanto eu faço o agradecimento, isso aqui. Ó, esse é aquele mecanismo que vocês podem observar, a agulhinha passando aqui, é o mecanismo que vocês viram na ponta do endoscópio, que é aquela mangueira preta. Tá aí, ó. Doutor, vou te agradecer e vou deixar o contato. O doutor é da clínica HealthMe, então é healthme.com.br. E volto outras vezes. Beijo pro doutor nutrólogo, doutor André. Obrigada, meu querido. No final.